Olá, nós somos o grupo 3 da disciplina de Fundamentos de Eletromagnetismo e nós ficamos com o tema de força magnética e espectrômetro de massa. Oi, meu nome é Ana Luísa e eu fiquei responsável pelo exercício e a produção do slide. Oi, eu sou Erlan Souza, eu fiquei responsável pela pesquisa e o design do slide. Eu sou a Paloma Lencassi, responsável pelo conteúdo básico e a produção do slide. Bom, para a apresentação de hoje, a gente trouxe a definição do campo magnético da força magnética, trouxemos também as fórmulas e aplicações da força magnética nos condutores, as aplicações do eletromagnetismo e a explicação do espectrômetro de massa e a resolução dos exercícios propostos pela equipe de professores. Bom, os campos magnéticos eles possuem origem nas cargas elétricas, que estão em movimento, como, por exemplo, as correntes elétricas. Além disso, existe também que o campo magnético ele pode ser representado por linhas de forças e o campo é perpendicular a essas linhas de forças. No caso do campo elétrico, nós temos a relação de força sobre a carga. De maneira análoga, isso acontece no campo magnético com a carga e a velocidade. No caso da força magnética, ela é dada pela equação que a força é igual à carga vezes vetor velocidade vetorial com o campo magnético. E o módulo dessa força é vezes o seno desses dois vetores. A direção e o sentido da força magnética da carga elétrica, elas são dadas pela regra da mão direita, onde o dedo indicador indica o vetor velocidade, o dedo médio a indução magnética e o dedo polegar a força magnética. Quando a velocidade ela não é perpendicular ao campo magnético, existe a separação de dois movimentos diferentes. Existe um movimento retilíneo uniforme e um movimento circular uniforme, resultando em uma trajetória em espiral. Sobre a força magnética em condutores, a gente percebe que um fio que ele conduz corrente elétrica, os elétrons vão passando e nesse fio ele produz essa corrente magnética. E essa corrente magnética puxa esses elétrons, eles tentam sair do fio, mas não conseguem, causando uma curvatura nesse fio. Essa curvatura pode ser calculada pelas fórmulas, então a gente tem a corrente vezes a produção vetorial da comprimento com a indução magnética. E a gente percebe que a gente pode calcular também quando for curvadinho, a gente pode fazer integral por ponto, para poder ter esse cálculo maior. Numa espira, a gente percebe que quando a corrente vai passando, a gente pode fazer a regra da mão direita para perceber para onde está apontando a força. Em cada ponto, a força aponta para uma direção diferente, onde a gente percebe no final que gera uma rotação nessa bobina, gerando um torque. E esse torque, ele pode ser calculado pela multiplicação entre a corrente, a área, a indução magnética e o ângulo entre a corrente e a indução magnética. Sobre efeito de Hall, a gente percebe que a diferença de potencial medida é perpendicular à direção da corrente que passa em condutor. Então, quando tem um campo magnético existente e a gente coloca um condutor no meio, a gente percebe que a diferença de potencial ali é formada, a gente pode calcular ela, mas quando tem somente a força elétrica é igual à força magnética. Nesse momento também, a gente consegue calcular a posição da posição não, mas quanta carga tem e qual é o sinal dessa carga em si, pela fórmula adicionada ali embaixo. Sobre a lei de Biot-Savart, ela foi estudada por um cientista, depois o Ampère ele fez a lei em cima, e depois veio, de fato, a lei de Biot-Savart, que ele descreve esse campo magnético gerado por uma corrente e o valor constante por meio dessa equação que a gente bota do lado, que considera vários fatores, como a permeabilidade do vácuo no momento, e faz essa integral em relação ao comprimento. E a gente é muito útil para calcular o campo magnético em vários tipos de coisas, como espírias, solenoides, que a gente falou anteriormente. Bom, eu vou falar sobre o espectrômetro de massa e apresentar o exercício que foi proposto. Esse é o exercício e foi pedido para a gente explicar como que funciona esse seletor de velocidade, o que acontece quando os íons entram numa região com o segundo campo magnético B0 e a relação matemática entre a carga e a massa. Falando sobre o espectrômetro em si, o espectrômetro é um instrumento que separa os íons conforme a relação carga e massa que eles possuem. Esses íons são introduzidos por uma fonte nesse aparelho. Primeiro eles passam por um filtro de velocidade e depois eles vão entram numa trajetória perpendicular com o campo magnético B0, chegando assim até o detector. Essa técnica tem várias aplicações, como teste de doping, mapeamento de genoma humano na indústria de alimentos, etc. Agora entrando na parte do exercício em si, explicando como que funciona esse seletor de velocidade. A gente tem uma fonte de íons, e esses íons saem dessa fonte já com uma velocidade. Quando eles entram nessa segunda área, nesse setor que tem um campo magnético e um campo elétrico,
ocorre a interação entre esses dois. O que acontece é que apenas quando o módulo da força elétrica e o módulo da força magnética que estão agindo sobre esses íons forem iguais, que eles vão conseguir sair e passar por esse segundo orifício. Porque dessa forma as forças vão se anular e não vai alterar a trajetória desses íons. Caso contrário, caso a força magnética ou a força elétrica sejam maiores, o que vai acontecer é que a trajetória deles vai ser desviada dentro desse seletor e ele não vai conseguir sair. Agora, depois que ele já saiu, com essa velocidade que a gente encontra, que a velocidade é igual ao campo elétrico sobre o campo magnético, entrando na área com campo magnético B0, como essa velocidade e o campo são perpendiculares, a força magnética vai ser equivalente à força centrípeta. Então, essa trajetória, essa força sempre vai apontar para o centro, fazendo com que esses íons tracem uma trajetória circular até chegarem no detector de partículas. Agora, matematicamente falando, como já foi dito, a gente sabe que as partículas que conseguem sair daquele seletor, elas têm as forças elétricas igual à força magnética. Então, a gente consegue igualar essas forças e chegar na relação que a velocidade é igual ao campo elétrico sobre o campo magnético. A trajetória circular ela é dada igualando a força magnética com a força centrípeta. Então, fazendo essa relação, a gente consegue chegar nesse valor do raio. E fazendo uma relação entre a carga e massa, a gente consegue chegar que a carga sobre a massa é igual ao campo elétrico sobre o campo magnético dentro daquele seletor, vezes o campo magnético B0 fora do seletor, vezes o raio. É isso.